Fala pessoal, está começando mais um Entre Prosas e Divagações. Aqui quem vos fala, como habitualmente, Fábio Bolliger. Espero que estejam todos bem, é claro. E como sempre, do meu lado esquerdo, virtual, senhor Danilo Sanfelice. Como é que está meu castro colega? E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Eu tô vivo, né? Informação importante que eu tô vivo, porque Fábio não se lembrou, mas teve Palmeiras e Grêmio na quarta-feira, que é o clube da minha namorada. Eu fui no estádio com ela foi na torcida do Grêmio, naturalmente, e eu fui na torcida do Palmeiras, são torcidas amigas, então ela andou de Grêmio lá tranquila no meio dos palmeirenses e vice-versa. Só que acabou 4-1 pro Palmeiras, né? Então ela não ficou muito feliz. Mas também não me matou, então tá tudo bem, né? Tirando isso, tá tudo normal. Bem, evidentemente vou tentar não tocar muito no assunto futebol, porque o meu Coringão perdeu de 3-0 pro Fogão. Assim, o Corinthians está mal, mas o que o Botafogo está voando, meu Senhor Jesus Cristo. Eu não estou acompanhando muito futebol pela questão de fuso, horário, né? Porque o jogo, quando é às 8, daí é às 2 da manhã aqui. Então é um pouco difícil. Mas assim, eu vou falar pra você que eu posso estar queimando a língua aqui, né? E os ouvintes vão me cobrar depois. Mas eu não acho, analisando esse jogo contra o Corinthians, eu não acho o Botafogo tudo isso. Eu acho que assim, beleza, acaba em quarto no campeonato, ótimo. Quinto, sexto, pontos, ótimo. Mas analisando o jogo Corinthians e Fortaleza, por exemplo, Fortaleza é bem mais organizado, bem mais pra frente. O Fluminense, então, nem se diz. Mas o Botafogo tá no caminho bom. Só esse lance de o Botafogo vai lutar pelo título, eu sinceramente duvido. O Corinthians do Vitor Pereira, por exemplo, não ia passar sufoco, não. Não, também acho que não. O Corinthians fez uma série de decisões equivocadas, né? Todo mundo sabe disso. A contratação do Cuca foi a maior cagada que a diretoria fez em basicamente 113 anos de história. Assim, só o presidente do clube achou que ia dar certo aqui, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas enfim, este não é o tema do nosso episódio de hoje. Danilo Sanfelice, explique um pouco melhor o tema do nosso episódio para o pessoal que já deu o play, evidentemente já sabe do que vamos falar. Então, pessoal, a proposta do episódio é mostrar um pouco, tratar um pouco do tema da reforma do ensino médio, do governo Temer e impulsionada no governo Bolsonaro, e que é bastante agressiva com a educação pública brasileira, mas também é mostrar como que a educação pública brasileira, historicamente, ela é maltratada e como historicamente o povo, né, do ponto de vista educacional, é maltratado pelo Brasil, né? Desde colônia, mas também passando por república. Diferente de alguns outros países, vizinhos nossos, por exemplo, a Argentina, que na sua independência, na sua república especialmente, focou bastante no ensino público, nesse desenvolvimento. Então, para mostrar para entender também como que uma reforma tão grave como essa passa no nosso país, que eu propus esse tema, o Fábio aceitou, para a gente tratar um pouco de educação do ponto de vista histórico também, para além das análises só de agora, né? Então a gente vai falar do ponto de vista histórico e uma segunda parte tratar da reforma do ensino médio, que esperamos que o Lula de fato revogue e volte ao que era antes e depois melhore, né? Claro. E é isso, basicamente. Bom, infelizmente, como é um tema que não é muito da minha área de expertise, minha área do saber, eu vou me abster um pouquinho mais desse episódio e vou deixar claro os especialistas falarem, que no caso é o meu querido Danilo Sanfelice, e ele tocará mais esse episódio. Então vocês vão só vão ouvir minha voz para falar algum fato aleatório, porque historiador é isso, gente. Historiador se resume em contar fatos aleatórios. Uma divagação. O Danilo vai ser a prosa, mas ele vai fazer a prosa somente dele para vocês. E eu vou ser a divagação, porque eu sou a divagação nesse podcast. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso primeiro bloco. Então, pessoal, começando aqui,
Ah, novamente, eu vou tratar essa questão da história da educação pública no Brasil, obviamente um ponto amplo, né? Então a gente vai tratar de uma forma mais breve, né? A gente vai falar sobre e tal, mas sem se aprofundar muito, porque daí teria que ter um episódio só para isso, né? Então a gente vai começar pelo período colonial. Então esse seria o marco inicial da educação durante o período colonial, né? Então, evidentemente que no período pré-colonial, as diversas nações indígenas presentes no Brasil também tinham sua própria educação, né? Seu próprio desenvolvimento uh, intelectual ali, mas se a gente for voltar no período pré-colonial, esse episódio vai ter 52 horas, né? Obviamente que a gente tem que estabelecer um marco histórico inicial, e daí sim será com a chegada dos portugueses aqui, e a partir disso, né? Então, o ponto inicial para a gente tratar é a catequização dos povos indígenas pelos padres portugueses. Foi a primeira movimentação de uma educação no Brasil colonial, portanto, que esse período se estende a partir de 1530 e dura até 1759, com a expulsão dos jesuítas do Brasil. O principal objetivo desse processo, né, era trazer mais fiéis à igreja, uma vez que os católicos entendiam que os povos originários, os povos indígenas, eram pessoas que necessitavam de uma salvação através de Deus. E essa salvação vinha, portanto, da catequização. Pode falar, Fábio. Pois, no caso, essa questão já dos jesuítas em si, a gente tem que lembrar muito na questão do contexto histórico da própria colonização em si, né? Não era interesse da coroa portuguesa tratar da educação dos povos que aqui habitavam a América Portuguesa, né? E isso foi muito delegado aos jesuítas, porque os jesuítas tinham um interesse, como você bem disse, né? Daquela ideia de expandir a fé, né? De salvar as almas dentro da perspectiva católica. Contudo, como você falou, foi até mais ou menos 1700, na mesma época do Iluminismo. E o iluminismo, como nós sabemos, é uma ideia que surge na França, mas ela se espalha para o resto da Europa e vai chegar, evidentemente, a Portugal na forma do governo do Marquês de Pombal, que era um iluminista em si. O iluminismo declara fortemente a separação da igreja do Estado, né? Então, consequentemente, isso é um reflexo mais do iluminismo europeu do que para uma decisão política portuguesa em si, né? Por isso que os jesuítas foram expulsos, para justamente diminuir a influência da igreja na colônia em si, a partir do Marquês de Pombal, no qual vai ter-se um interesse maior em cuidar da colônia e o Estado português, a coroa portuguesa, vai assumir propriamente dita essas funções de educação. Um fato curioso, e aí sim, é mais uma divagação nesse sentido, é que o Brasil não foi ter nenhum tipo de instituição a nível superior, ou melhor dizendo, o Império Português só havia uma única instituição de nível superior, que era a Universidade de Coimbra, durante muitos anos. O Brasil só foi ter uma universidade com a chegada da família real portuguesa, né, da fuga deles de Portugal para o Brasil, em 1808. Se não me engano, não sei se foi em Pernambuco ou na Bahia, que foi uma faculdade de Direito ou Medicina. E a segunda ou terceira... Na Bahia. Foi na Bahia, né? E a segunda ou terceira, se não me engano, foi a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que é da USP, né? Que é uma faculdade de Direito, para quem é de São Paulo, todo mundo sabe que é São Francisco, ou São Fran, no paulistanês clássico, né? Comparando com a América Espanhola, assim, a gente levava de 7-1 todo dia durante 300 anos, porque as primeiras universidades na América Espanhola já são datadas do século XVI, desde 1500. Ou seja, quando os espanhóis chegaram, eles já fizeram uma universidade lá, né? Se não me engano, foi da Colômbia, uma coisa do gênero, que foi a primeira universidade das Américas. Você vê a discrepância que foi a questão da educação da América Espanhola para a América Portuguesa, 300 anos de diferença. Entretanto, divagação feita, retorno para você, Daniel. Muito obrigado. Então, como o Fábio disse, o Marquês de Pombal, influenciado pelo iluminismo, fez a reforma pombalina, né? E desenvolveu esses cursos para docentes no Brasil, né? Então, um marco bastante importante mesmo. Nesse primeiro momento, porém,
não havia escolas. As aulas eram ministradas nas casas dos professores. Isso, evidentemente, causa uma elitização na educação, fazendo com que as aulas fossem ocupadas preferencialmente por filhos de famílias ricas, né? Porque já que é na casa da pessoa, o número de alunos, obviamente, é muito menor. E, evidentemente, que eles não iam abrir preferência para pessoas mais pobres, né? Naturalmente, essas aulas eram destinadas às pessoas mais ricas. Não haviam leis que mostravam a partir de quantos anos os alunos deveriam iniciar os estudos e tampouco até qual idade. Era algo bem mais solto, por enquanto. As reformas pombalinas foram um primeiro passo na educação, entre aspas, pública, mas tiveram um alcance centralizado em grandes cidades. Diferentes, por exemplo, do processo educacional dos jesuítas, que tiveram alcance em todo o território nacional. Não quer dizer que seja melhor, né? Só uma diferença interessante, porque os jesuítas conseguiam, de fato, levar a palavra educacional de Deus a todo o Brasil, e a reforma pombalina levou só aos grandes centros de grandes cidades do Brasil, especialmente Rio, Salvador e tal. Então é algo bem mais centralizado, né? O Estado não conseguia formar um número suficiente de docentes para atender uma maior quantidade de alunos, centralizando e elitizando cada vez mais o processo educacional. A organização familiar portuguesa no Brasil colonial determinava que o filho primogênito, o homem, deveria herdar os negócios da família. Então ele era criado para se preparar a saber lidar com esses negócios. O segundo filho receberia a educação oferecida pelo Estado, e a educação particular, se tivesse dinheiro para isso, evidentemente, iria para a Europa cursar universidades. E o terceiro filho, novamente estamos falando sempre de filhos homens, o terceiro filho era entregue à igreja para receber uma educação católica e seguir a carreira eclesial. Todas essas distinções se referem, portanto, a filhos homens. As mulheres eram proibidas de receber qualquer tipo de educação. Com a chegada da família real portuguesa, como o Fábio acabou de dizer, há o desenvolvimento das primeiras universidades, com o intuito de formar os jovens das famílias ricas e os membros da corte a conseguir fazer tarefas importantes na coroa. Então, por exemplo, médicos, advogados e cargos públicos ligados a toda a estrutura colonial da coroa, que uma vez que a coroa estava no Brasil, era mais interessante que esses jovens ricos fizessem esse processo aqui do que fossem para Portugal para voltar depois. A chegada da família real portuguesa não significou, porém, um grande avanço no ensino público. Não foram criadas escolas e espaços públicos para a educação e tampouco reformas democráticas e norteadoras para avançar a educação pública. A situação das classes menos abastadas continuou devastadora, enquanto os mais ricos seguiam sendo educados. Pode falar. No caso, uma coisa interessante, como você já bem demonstrou, no caso, como a educação sempre foi uma questão, sempre só abrangiu as classes mais abastadas, né? Sempre as elites, no caso, mostrando, né, que a grande maioria da população não tinha acesso à educação. Nesse período, por exemplo, pós-reformas pombalinas, até a chegada da família real, para as pessoas que queriam cursar o nível superior, o nível universitário, a única opção que elas tinham era ir viajar, mudar-se para Coimbra, viajar até Portugal, viver em Coimbra para realizar os cursos de faculdade. E isso somente, claro, não bastava ser rico, você tinha que ser de uma das principais famílias. Quem conseguia, por exemplo, e não sei se você lembra disso, Danilo, nas nossas aulas de Brasil com Alberto Schneider, uma das teorias que ele apresentou, ele não defendeu essa teoria, fica aqui o registro, de que o primeiro censo de brasilidade, de somos brasileiros, foi feito em Coimbra, porque o rico do Ceará, da Bahia, de São Paulo, do Rio e do Rio Grande do Sul, todo mundo se conhecia lá, né? Lembrando que estamos falando de uma época em que, né, viajar do Rio para Salvador demorava meses, meu amigo. Era uma coisa de louco. Então não havia muito contato. O cara que era da Bahia era baiano, o cara de São Paulo era paulista e ponto final. Não havia ideia de Brasil. E justamente devido a esse fato que
existe essa teoria, eu também não acho que ela seja forte, pode ter até seu valor, mas não acho que isso é um primeiro sinal de brasilidade, um que formou a identidade nacional brasileira. Conhecendo-se aonde? Em Portugal, em Coimbra, no caso. Só acho que é um fato curioso, gostaria de compartilhar isso. Mais uma divagação. Esse processo, continuando a sua divagação, esse processo aconteceu de uma maneira mais forte com os italianos no Brasil, né? Porque os brasileiros que foram para Portugal estudar eram brasileiros ricos ainda, né? Então, não tinha uma importância tão grande assim defender a própria brasilidade. Os italianos que chegavam ao Brasil eram, grosso modo, ali no fim do século XIX, no século XX, eram uma imensa maioria pobres, né? Sim. Então também para cima deles também tinha o preconceito de classe e tal, né? Além dos preconceitos que já vinham da Europa, né? Entre os próprios europeus. Então os italianos que chegavam ao Brasil, especialmente em São Paulo, passaram a se defender como italianos, a se unir e tal. Tinham seus próprios problemas aqui, né? É algo interessante. E tem até um livro sobre isso, posso te mandar depois. Então, continuando aqui, essa situação, né, de uma educação dividida por classes, portanto, os ricos recebendo uma educação pública boa e as pessoas mais pobres não, ela não foi alterada com a independência. Em 1827, a primeira lei totalmente dedicada à educação no Brasil foi criada. Dois pontos interessantes são, primeiro, o Estado não se responsabilizaria pela formação de docentes, algo muito, muito comum aqui no Brasil, né? Segundo, que as escolas deveriam garantir o ensino de línguas, matemática e moral cristã e católica. E isso é uma informação que é bom guardar, porque é um ponto da reforma do ensino médio que está presente lá, ou seja, estamos falando de 1827, estamos falando de 2017, que foi quando a lei foi posta em prática aqui no Brasil, né, pelo Temer. E esse é um ponto que também está na reforma do ensino médio, que a gente vai debater futuramente aqui nesse episódio, que é o foco do ensino médio passou a ser as línguas, né, o português e o inglês, as matemáticas, a álgebra, a geometria e tal, e ideias de moral, de civilidade e tal. Então é algo que estamos, entre aspas, repetindo 1827, que mostra para mim como é um problema esse novo ensino médio. Também um dos pontos problemáticos. Essas disciplinas já mostram como o Estado via as pessoas mais pobres como trabalhadores em potencial, né? E não como pessoas com a possibilidade de se desenvolver economicamente também. Em 1834, o governo monárquico cria as escolas normais, que eram escolas de formação de docentes, a primeira escola dedicada a formar professores, né? Frequentada exclusivamente por homens. Então, pessoal, continuando aqui, agora o início do segundo bloco, a gente vai se ater mais à educação na República. Então, no início do período republicano no Brasil, as escolas seguiam o mesmo pressuposto. Existiam de uma maneira muito qualificada e em poucos bairros de elite, portanto, garantindo a educação dos mais ricos e tutelados pelo Estado, pelo governo federal, portanto, e escolas de má qualidade, e também com poucas escolas, né, poucas unidades escolares, e sempre com má qualidade para os mais pobres. E essas escolas mais pobres na República eram no início da República já, eram de responsabilidade dos governos estaduais. Então o governo federal literalmente se encarregou de dar educação para os mais ricos e de maneira intencional deixou as escolas dos mais pobres para lá, né? Então o Estado que se vire aí. Outra característica desse período era a pressão que o Estado fazia nos docentes para não reprovarem os alunos. Novamente, estamos falando de escolas estaduais, portanto, né? Com o objetivo de economizar em todo o processo, não ter que repetir esse processo. Então, claramente, havia um desleixo com a educação dos mais pobres. Era algo muito mais existia porque era obrigatório do que de fato, com intenção no desenvolvimento intelectual geral da população.
em 1920, a primeira tentativa de mudança desse cenário. A Escola Nova, que eu e o Fábio estudamos bastante na faculdade. Né? Inspirados nas ideias do filósofo estadunidense John Dewey, provavelmente, a Escola Nova possuía ideias modernizantes e descentralizadoras, buscando a criação de escolas que dessem uma educação mais prática da vida, né, e menos mecânica. Na ditadura de Vargas, há movimentos dialéticos com a educação. Avanços significativos com a criação do Ministério da Educação e de secretarias de educação pelos estados, ao mesmo tempo há um total controle ideológico dentro desses órgãos, né, e dentro das escolas também, já que estamos falando de uma ditadura. Viu? A Constituição de 1934 foi a primeira a incluir em seu texto um capítulo inteiro sobre educação, fruto da forte centralização nacional que marcou o período varguista, né, especialmente. O sistema educacional seguia orientações e determinações do governo federal e a autonomia dos estados era bastante limitada e regulada, como uma ditadura normalmente é, né? Em 1942, ao desenvolvimento de escolas industriais claramente direcionadas à classe trabalhadora. A mais famosa delas, o Senai, que existe até hoje. Em 1939, um pouquinho antes das escolas industriais surgirem, foi criado o primeiro curso de pedagogia do Brasil, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que eu e o Fábio conhecemos muito bem, onde nós nos formamos. Tal curso, desde seus primórdios, se tornou uma referência na área e muito combativo. E era um curso que se colocava muito a favor da descentralização e da democratização do ensino de qualidade, né? E, portanto, se colocava contra a elitização histórica da educação pública no Brasil. Então, mais um ponto positivo para a PUC. Exatamente. É, de fato, uma instituição sempre defensora da democracia e do conhecimento. Né? E da democracia política também. Sim, exatamente. No fim dos anos 1940, um avanço democrático na educação pública, com a interiorização das escolas secundárias e profissionalizantes, chegando pela primeira vez às camadas mais pobres da população de maneira real. Assim. Ainda que nesse momento sem muita qualidade, mas ao menos em questão de números, ou seja, as escolas passaram a existir em cidades do interior e em bairros mais periféricos, mesmo que nesse momento ainda com uma qualidade bem precária. Ao mesmo tempo, as ideias... Quer falar, Fábio? Não, eu só queria fazer um adendo, que eu acho que assim, uma frase curiosa que acho que todo mundo, pelo menos na nossa idade, já escutou dos nossos pais, falando que a escola pública antigamente era muito melhor do que é atualmente. E o porquê? Porque era muito mais simples você ter 3 escolas só e cuidar de 3 escolas, só que atendia só uma pequena parcela da população. Então era claro que era melhor. Porque você tinha uma verba X do Estado para essas escolas e eram só 3 escolas, então eles conseguiam fazer um bom ensino para os seus alunos. A partir do momento que houve de fato essa democratização, que as escolas começaram a chegar em cidades onde não havia escolas públicas, eu digo assim, cidades minúsculas, tá? Não estou falando de cidade do interior com 100 mil habitantes. Todas essas cidades têm uma escolinha. Tá? Tem a principal escola pública, né? Acho que isso é uma coisa muito típica das cidades do interior. Contudo, a pessoa que morava na zona rural, no meio do nada, esse não ia para a escola porque não tinha como, né? E, aliás, essa era uma outra questão também. Muitas pessoas ficavam fora das escolas porque não tinham como entrá-las, né? Eram justamente reservadas para a classe média para cima, né? E foi justamente nesse contexto da democratização, quando abriu realmente as escolas para todos, aí sim que o ensino público decaiu, porque a verba continua exatamente a mesma, deve ter até aumentado, consequentemente, claro, mas isso não fizeram como se é habitual no Brasil, de qualquer maneira, e às pressas, porque tínhamos que democratizar a educação, consequentemente, o que aconteceu? A degradação, eu não digo nem gosto de usar essa palavra, porque ela ampliou, ela não decaiu porque ela nem sequer existia como antes, né? Para quem não tinha nada e começou a ter R$1 no bolso,
aumentou em 100% seu capital, né? Então é nesse sentido. Então a escola, quando seu pai falar para você aquela abobrinha do tipo a escola pública na minha época era muito melhor, você dá o nosso episódio pro seu pai e aqui ó, pega a minutagem, já anota a minutagem e fala, ó, escuta pelo menos esse minutinho aqui pra você entender o porquê que na sua época era melhor e agora está pior. Mais uma divagação feita com um pouquinho mais de entusiasmo. Retorna, meu querido colega Sanfelice. Você vê, Fábio, que se algum professor de matemática, porque esse episódio é sobre educação, né? Então é história, mas é a história da educação. Então talvez algum professor de outra área além da história escute. Então, se algum professor de matemática escutar essa última fala sua, ele vai ficar bravo contigo, porque você falou que a pessoa que não tem nada, ou seja, tem R$0 no bolso, e passa a ter 1, aumentou 100%, mas tá errado, porque você não multiplica 0, né? 100 vezes 0 é 0 ainda, né? Então... Olha, eu só quero falar uma coisa que é óbvio. É por isso que eu fiz história e não matemática. Olha, eu sempre assumi, sempre falei isso, gente. Se me precisa, na hora que a gente tá ali com os amigos no restaurante, no bar, e vem a hora de separar a conta, eu já levanto, vou no banheiro. Não é porque eu não quero pagar a conta, é porque eu não vou fazer a conta da divisão jamais. Jamais. Ainda bem que hoje em dia o celular vem com calculadora. Ah, mesmo com calculadora, eu me embanando todo. Eu não. Eu realmente não sei, assim, aí tem aquelas contas que é assim, fulano bebeu X, Y, Z, então... Sim, essa aí quando começa a ficar nesses pormenores, então esquece. Por isso quando eu vou pro bar... É que daí é uma dica pra galera que vai pro bar em amigos. Se for dividir igual, beleza. Agora, se alguém não bebe cerveja, por exemplo, tá só bebendo refrigerante, e não quiser entrar na divisão final, pega a própria comanda, né, velho? Porque senão você tem que ficar tirando item por item ali. Daí, pô, dá sacanagem. Exatamente, pelo amor de Deus. Ajude o seu amiguinho do bar. Você não quer beber álcool? Respeitável. Estar ali com os colegas que é o mais importante. Contudo, o cidadão que vai estar tomando cerveja, chega no final do rolê, ele já vai estar um pouquinho, como diria minha mãe, pra lá de Bagdá. Fazer continha matemática que tem que tirar a Coca-Cola, botar a batata frita pra dividir pra todo. Meu amigo, você já complicou a situação. Aí você já complicou ainda a vida. Ainda mais se o bêbado for historiador. Exatamente, que são todos os historiadores. Exatamente. Então, divagação feita. Vamos voltar aqui. Ao mesmo tempo, ainda nos anos 40, né? As ideias do pedagogo mundialmente conhecido hoje em dia, Paulo Freire, começavam a ganhar projeção nacional e, posteriormente, mundial, especialmente por seus métodos de alfabetização em massa. Paulo Freire propunha uma ampla democratização na educação e seus métodos são usados até hoje no mundo inteiro. O interessante do Paulo Freire, agora duas divagações, é que nesse momento, eu não vou lembrar o nome do processo do movimento social, mas existia nesse momento, nos anos 40, o precursor do MST, né? Que eram movimentos de camponeses que, naquele momento, muito mais combativos do ponto de vista até da violência, né? Então, o uso de violência revolucionária, digamos assim, para conseguir lograr êxito, né? E o Paulo Freire ia nesses movimentos, que é o precursor do MST. Dentro desses movimentos saíram os criadores do MST. O Paulo Freire ia nesses grupos e alfabetizar os camponeses ali presentes. E uma outra divulgação ainda dentro disso é que eu lembro um texto dele, que ele retratava um diálogo que ele teve com um desses camponeses, e o camponês se colocava na figura de analfabeto porque Deus quis, né? Porque foi assim que a igreja do campo dele ensinou. Né? Depois existem pessoas ricas e existem pessoas pobres porque Deus quis, é assim que Deus quis, e paciência, tem que viver e continuar trabalhando, né? E o Paulo Freire conseguia mostrar para ele, através da educação, né, através da alfabetização, que não é o Deus quis, né? Então ele conseguia letrar esse indivíduo, alfabetizar esse indivíduo, sem falar mal da igreja, ou seja, sem tirar a fé do cara, né? E usar a fé do cara para o próprio bem, né? Então o cara continuava ateísta, continuava católico, continuava protestante, seja o que for, e
alfabetizado e, mais que isso, com consenso de classe. Né? Então, Paulo Freire era, de fato, algo muito... que ele trazia a vivência do indivíduo para o ensino da educação, para o ensino da alfabetização, de história e tudo mais. Que é algo bastante importante e revolucionário. Pode falar. É isso que você falou, né? Primeiro, o fato do Paulo Freire, em vez de ficar aquela coisa de ficar falando massa, M-A-C cedilha, A, tio. Não, ele vai pegar alguma coisa que é da realidade do dia a dia dessa pessoa. Então vá para o senhor lá que é da roça, ou que vai lá na igrejinha católica e tudo mais. Ele vai ensinar como se escreve Jesus, vai ensinar como se escreve plantação, que são palavras, termos que ele usa no seu dia a dia, que ele vai ter uma familiaridade, então, consequentemente, uma facilidade um pouco maior do que ficar naquela coisa daquele sistema mais alemão, vamos dizer assim, né, prussiano, daquela coisa de ir para a escola e aprender a coisa muito como fosse mais um robô, que essa é basicamente a educação que nós temos, né? Por exemplo, um exemplo, acho que sempre que me deram, acho que isso foi nas aulas de educação que a gente teve na PUC, com a Helenice, se não me engano, do cálculo matemático, cálculo de física, tipo, Joãozinho tem uma maçã e deixa a maçã cair. Se você levar em consideração que a gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, calcule a massa do Sol. Quando é que você vai fazer essa desgraça de cálculo? Nunca na vida. Como você se sente com isso? Nada, porque você não sabe quem é o Joãozinho, você não gosta de maçã e você gosta de sair à noite e não ver o sol. Eu tô falando de uma forma extremamente esdrúxula, mas é para exemplificar nesse tipo de situação. Por exemplo, o Danilo odeia física. Se fosse, em vez de calcular o tempo que a maçã iria cair da mesa do Joãozinho até o chão, falasse do chute do goleiro lá do Everton, do Palmeiras, aí ele ia saber aprender em 2 segundos fazer esse cálculo. E esse que é o grande lance do Paulo Freire. Para além disso, tem esse discurso que o Paulo Freire entrou muito em moda ultimamente com a direita, especialmente a extrema-direita, pregando contra ele, né? Falando que é aquela ideia, que isso, desculpa, é uma balela do marxismo cultural, aquela coisa da doutrinação pelas entrelinhas, pelos pormenores. Meu amigo, se o Paulo Freire tivesse que usar a Bíblia e falar de Jesus para ensinar a pessoa a ler, ele usava. Se ele tivesse que usar o manifesto do Partido Comunista, ele também usava. A intenção dele era educar, a intenção dele não era doutrinar. Porque isso daí é conto da carochinha, tá bom? E doutrina é o capitalismo. Anota a minutagem aí e manda pro papai de novo depois também essa segunda devagação. Retorno mais uma vez pro meu amigo Danilo. Eu lembro, Fábio, que no cursinho eu tive um professor de geometria que ele também era formado em filosofia. Oh, que beleza. Maravilhoso. E foi assim, a única vez que eu aprendi matemática na minha vida, de verdade. Por quê? Porque justamente isso que você falou passou a fazer sentido, porque ele não só trazia Pitágoras pra gente, a fórmula, né? Ele trazia quem for Pitágoras, por quê e como, mais importante, como que chegou naquela fórmula, sabe? Contava a história do Pitágoras e o que ele fez para chegar naquilo. Né? E daí fez sentido para mim, né? Deixou de ser uma coisa abstrata, de símbolos aleatórios que colocaram ali só para fazer a conta dar certo, e passou a ter um sentido, um porquê que eu vou usar isso para além de fazer essa prova, sabe? E daí fez muito sentido para mim e eu fiz super bem em matemática na época, sabe? Então, pra você ver que não importa a matéria, o que importa é o educador. Exatamente. Então foi esse professor me marcou bastante. Agora voltando ao nosso episódio, um pouquinho depois, portanto, dos anos 40, em 1961, é promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LBD. O histórico documento institui um núcleo de disciplinas comuns a todos os ramos. Mas é na segunda versão da LDB, porém, que se torna possível enxergar um sistema de ensino cada vez mais parecido com o atual. Outra questão é que, neste período, cresce a participação das mulheres no ensino público. A divisão entre sexos fica quase metade a metade. Neste documento, de 1971,
fica obrigatória a conclusão do primário, fixado em 8 anos, e passam a ser utilizados os termos primeiro grau e segundo grau. Nessa segunda fase escolar, procura-se imprimir um caráter mais técnico, preferência dos militares que comandavam o país. Essa ideia prevalece até 1982. Então você vê, esse documento, muito importante, iniciado em 1961, do ponto de vista histórico, ele é muito novo, né? Ele é muito... Se você parar que a gente está falando da educação desde 1530 e de uma educação do Brasil independente, com uma primeira lei voltada para a educação, que era de 1827, um documento que traz uma base educacional dividida, por exemplo, em graus, em primeiro e segundo grau, ser em 1971, que é a segunda versão desse documento, é ontem do ponto de vista histórico, sabe? Minha mãe, por exemplo, já estava viva, tipo, é ontem, literalmente ontem, velho. Então, literalmente não, mas é ontem. Do ponto de vista histórico, é muito recente, né? Então mostra como que a educação pública no Brasil, ela é muito entregue às traças para as populações mais pobres, feita de qualquer maneira e muitas vezes só porque é obrigatório. Então, se não fosse obrigatório, se alguém em determinado momento não colocasse que era obrigatório, sequer teria, com certeza não teria. E até 1971 ela não tinha sequer estrutura, né, do que o aluno de tal idade vai ter. Então ela era muito solta ainda, né? Então é algo bem, bem, bem grave, assim. Mostra como o desleixo educacional, e para mim mostra como que uma reforma do ensino médio que é muito grave como essa de 2017 passa com uma facilidade tão grande, né? Então, como eu acabei de dizer, essa segunda versão da LDB ficou até 1982. Então essa estrutura do documento vai até 1996, quando entra em vigor a denominação de ensino fundamental e ensino médio. A mudança ocorrida naquele ano incluiu ambos os períodos como etapas da educação básica, integrou oficialmente o sistema educação infantil, que ganhou mais uma relevância no cenário nacional. Mas, novamente, 1996, eu já estava vivo. Então, tipo, eu acho isso muito grave, né? Essa estruturação tão simples, assim, tão óbvia, ter demorado tanto, né, no país. E você comparar novamente com nossos vizinhos argentinos, isso já vem do século XIX, assim, sabe? Do fim do século XIX, eles já pensavam numa estruturação e na importância do ensino público ser para todos, portanto, com escolas em toda a Argentina, em bairros ricos ou pobres, e o ensino público de qualidade, né? Então, tipo, comparando novamente com um país com uma economia muito mais fraca que o Brasil, a diferença, né? E é uma diferença, obviamente, política, né? Então é algo muito, muito grave, assim, de perceber, como a gente vai trazendo aqui nesse episódio, né? Algo mais a acrescentar nesse episódio, Flávio? Ou nesse bloco, ou posso passar pro próximo bloco? Não, acho que você falou tudo e acho que essa questão desses marcos de 1961 e de 96 realmente são berrantes, né? Para pensar que a gente está falando da história da educação desde a época colonial, né? Então, assim, você vê, a Argentina, que é um país aqui ao lado, que é muito fácil de comparar, como você fez, desde a sua independência já tinha projetos do gênero, enquanto nós caminhamos a passos muito lentos nessa questão. Mas isso eu acho que é algo que nós como brasileiros já estamos assim acostumados até demais com esses tipos de coisas, né? Mas acho que não há grandes coisas a serem ditas já nesse bloco. O senhor, como sempre, divagou, aliás, não falou não, proseou, porque quem divagou fui eu, muito bem. Então bora pro terceiro, então. Então, pessoal, agora iniciando o nosso terceiro bloco, agora a gente vai tratar de uma educação mais recente, que é de 2003 para frente, né, dos governos do PT e do governo Temer para frente, com a reforma do ensino médio, essa gravíssima reforma do ensino médio. Então, nos anos de governo do Partido dos Trabalhadores, há avanços e problemas na educação pública e superior no Brasil. Há uma diminuição das taxas de evasão, algo muito importante.
o fortalecimento das escolas federais, especialmente nos estados com governos de partidos aliados, não só do PT, há uma melhora significativa na educação pública, né? Porque daí conseguia fazer parcerias públicas com o governo federal, isso naturalmente ajudava o desenvolvimento local também, né? Outro avanço foram as criações de uma legislação, ou de legislações, que obrigam os docentes a desenvolver uma educação fora daquela clássica eurocêntrica, permitindo também que os professores desenvolvam aulas mais livres, né, com uma autonomia maior e com uma interdisciplinaridade grande, algo muito importante também nesse momento. Outro profundo avanço é a democratização do ensino superior no Brasil para pessoas das classes mais populares, portanto, é algo negado historicamente. Primeiro com programas públicos como o FIES e o ProUni, além de programas que visam corrigir o erro histórico contra os povos originários e os povos afrodescendentes, portanto, as cotas, né? Então, todas essas 4 medidas, essas 3 medidas, né, as cotas, o FIES e o ProUni, por exemplo, foram muito importantes para a democratização. Eu lembro que, quando eu estava na faculdade, eu havia dados sobre isso, onde mostravam que 2% dos alunos de escola superior, de universidades, portanto, no Brasil, em 2002, eram negros, apenas 2%, e no fim do governo PT, né, ali meados de 2015 e tal, esse número tinha alcançado 12%. Era um número pequeno, se você for parar para analisar o global, 12% de alunos negros na universidade num país onde 55% da população é negra, então é um número global baixo, mas comparando com 2003, com 2002, na verdade, que era 2%, é um número absurdamente alto dentro desse recorte, né? Então é um avanço muito considerável, né? E que, teoricamente, suponho eu, iria continuar se desenvolvendo se não fosse o golpe de 2016. Por outro lado, porém, o país seguiu enfrentando problemas com más condições de trabalho para os docentes, más remunerações e más condições físicas das alunas, das escolas, perdão, os prédios, né, a má conservação disso, que também é uma responsabilidade do governo estadual, mas creio eu que o governo federal poderia ter investido melhor em relação a isso, com parcerias, com algum atrativo para os governos estaduais, mesmo que de partidos não aliados. Outro problema foi a inserção de uma lógica mercadológica e neoliberal no ensino superior, com a criação de inúmeras faculdades de fácil acesso financeiro, evidentemente, que isso democratiza, evidentemente, o acesso, porém com a qualidade muito baixa no ensino, né? E com colocando o diploma como se fosse um produto. Esse tipo de universidade que foi desenvolvida muito nos governos do PT, coloca a educação uma educação superior neoliberal, né? Onde você precisa só pagar para entrar na faculdade e na prática só ir pagando para conseguir chegar até o fim, né? Então é algo de fato muito mercadológico, né? Então, e também somado a isso com um problema educacional de base, né, que eu falei nos estados agora há pouco, o que você tinha eram alunos com pouco preparo para estarem ali, né? Então, muitos professores, inclusive, que deram aula para a gente na PUC e tal, falavam isso, né, que davam aulas em outras universidades e que tinham que trazer temas do ensino médio, por exemplo, que os alunos deveriam já saber e não sabiam, né? Então, eles chegavam com uma má formação naquele nível ali. Então, você mostra que, embora tenha o acesso profissional, portanto, tenha aumentado, e isso é muito importante, nessas escolas, nessas universidades na faculdade de história, de pedagogia, nas nossas aulas, a gente ouvia os professores falando unisquina, né? Que elas eram muito, muito numerosas, mas com uma qualidade muito baixa, né? Então, os professores tinham que reforçar o ensino médio antes de desenvolver a aula do próprio curso ali, né? Então, perdia-se um tempo considerável corrigindo uma formação
do aluno na escola, né? Então isso mostra como o aluno chegava com uma educação defasada, que mostra que esse processo, portanto, que o PT colocou em prática, tem um lado bom, que é mais pessoas conseguem diploma, mas tem um lado ruim, que é a formação dessa pessoa fica muito mais mercadológica do que, de fato, intelectual, né? Então acaba sendo um problema. E a consequência disso também, daí pensando no ponto de vista mercadológico também, é que muitos cargos, muitas empresas, isso foi muito comum na época que a gente estava fazendo estágio e tal, muitas empresas não contratavam profissionais nem para estágio de algumas universidades, né, que entendiam que aquele diploma era ruim, assim, para esses profissionais vinham mal formados, né, e não contratavam, né. Então, eu trabalhei em locais com estágio portanto, na história, que o empregador ali fala assim, a gente só contrata PUC e USP, ou Unicamp, se o aluno de Campinas estiver aqui em São Paulo. E é algo grave de ouvir, né? Então tinha 1 milhão de outras faculdades que ofereciam curso de história que o aluno tinha dificuldade de arrumar estágio, né? Porque existia essa defasagem na qualidade ali. Então é algo... o maior problema desse processo do governo Lula, mas também do governo Dilma, é que ele segue uma lógica neoliberal de educação, né? E de acesso à educação superior através do ponto de vista neoliberal. E isso é algo complicado porque transforma o ensino, né, a educação, num produto, né? E apenas um produto. Não é o fato de ser o produto o problema, mas ele se limitou a isso, né? Então isso é um desvio, digamos assim, do governo do PT. Obviamente que ele fez isso para o governo do PT, os governos do PT fizeram isso para agradar as elites econômicas do país. Então, mas ainda que possuíam problemas, especialmente em relação a esse processo, né, os governos do PT significaram um avanço muito grande na educação brasileira para inserir um tipo de educação mais humana, né? Então, na história, por exemplo, dentro das disciplinas da história africana, por exemplo, então, tirou o olhar historiográfico passado para os alunos da história eurocêntrica e passou para olhares mais amplos, né? Além da eurocêntrica, a partir do governo PT. Acho que a lei de 2003, então já tem uma temporalidade grande e importante. Então há um desenvolvimento e também com ideias mais plurais também, né? Sem aquela coisa germânica, como o Fábio falou, de uma escola muito mecânica. Pode falar, Fábio. Sobre essa questão dessas reformas, eu acho que tem 2 pontos muito interessantes a gente tocar. Por exemplo, eu vou tentar pegar lá, claro, puxar a sardinha mais pro meu lado, porque, né, sou historiador, é minha zona de conforto. No caso, eu me lembro de quando eu tinha as aulas de história, e uma coisa que eu achei curioso, até porque eu fiz uma pergunta uma coisa que eu me questionei, melhor dizendo, que só fui perceber depois na faculdade, né? Porque nós estudamos muito sobre a história da Europa, e não estou querendo também aqui desmerecer a história da Europa. De fato, a história da Europa é importante a nível global. A história da Europa influencia o globo como um todo, então eu tenho que entender a Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa vai influenciar a independência do Brasil. As ideias iluministas chegam por aqui. Contudo, o que eu achava curioso, e não vou nem me atentar à questão África, vou me atentar à questão América Latina. As aulas sobre América Latina eram quase que ridículas. Nós não aprendíamos o processo de independência, nós somente falávamos, era quase que uma coisa meio a lá papagaio mesmo. Você chegava e falava, José San Martín fez a independência da Argentina, Bernardo O'Higgins fez a independência do Chile, Simão Bolívar fez a independência do Equador, Colômbia e Venezuela. Acabou. Da América Central não sabíamos nada, não sabíamos muito sobre a história do México, não aprendíamos direito sobre a Revolução Mexicana, me lembro, uma aula sobre a Revolução Mexicana, e assim por diante. E eu estou falando dos nossos vizinhos. Já a questão africana, a gente tem que lembrar que metade da população brasileira, pelo menos, tem claramente a descendência africana. A outra metade, mesmo que branca, todo mundo aquela história. Pode ter um antepassado que pode ter vindo da África.
Isso é uma questão também de identidade, no caso do Brasil, muito pela questão da população afro-brasileira, que, claro, pela história toda, como nós bem sabemos, que os negros vieram pela escravidão, foi-lhe retirada essa história. Um exemplo bom disso é que todo descendente italiano bate no peito que é descendente de italiano, que conta a história da Itália, que não sei o quê. E não há nada de errado nisso. Muito pelo contrário, não há erro em sentir, saber a história dos seus antepassados. O problema é para quem não sabe. E então, a aula sobre a história da África é extremamente importante. Primeiro, por uma questão de representação para mais da metade da população brasileira. Segundo, para desmistificar muitas questões que nós temos até os dias de hoje, como aquela ideia de África um continente pobre, porque isso também não é verdade. Claro, a pobreza é um continente que está naquela divisão clássica, um continente de terceiro mundo, evidentemente, mas tem gente rica pra caramba, é um continente muito diversificado, com muita história, com muita coisa. E outra coisa que eu acho interessante é que me lembro que todos os anos saía aquela lista de livros que a gente tinha que ler para a USP. E no ano seguinte do qual eu me formei na escola, eu me formei em 2011, sim, já tenho uma certa idade, bastam fazer as continhas, tá, para saber quantos anos eu tenho. No ano seguinte, se não me engano, foi incluído um livro, eu acho que foi, eu não sei se foi do Agostinho Neto, que era angolano, o primeiro presidente de Angola, ou foi do Mia Couto, de Moçambique. Você sabe, Danilo? Eu sei que o Mia Couto já entrou, isso eu sei que fato o Mia Couto já entrou. E pra quem não conhece, o Mia Couto é moçambicano, mas ele é branco, tá? Não... É só pra deixar muito claro, ele é daqueles portugueses que migraram pra Moçambique e quando deu a independência ele ficou. Ele fez parte do processo de independência de Moçambique, diga-se de passagem. Mas eu lembro da revolta, meu ponto era, acho que foi Agostinho Neto, meu ponto era a revolta que colocaram um livro de literatura luso-africana. E eu ficava do gênero, a gente estuda Camões, nós estudamos essa de Queiroz, nós estudamos Gil Vicente, Fernando Pessoa, e ninguém reclama. A língua portuguesa é uma língua intercontinental. Por que não de nós aprendermos a literatura dos países palopes? Países palopes, para quem não sabe, é os países africanos de língua oficial portuguesa. E há muitas coisas, muitos textos interessantes em português oriundos da África, como eu já mencionei nesse caso, esses dois autores. Então, já que a língua portuguesa por si só é uma língua continental, me passava um pouco como algo absurdo a ideia de a gente não estudar outros autores para além desse eixo luso-brasileiro que há, né? Pensando, e eu posso falar isso até com um pouco mais de propriedade morando aqui em Portugal. No caso, na questão da lusofonia, existe uma clara hegemonia entre os dois portugueses, europeus e brasileiro. Culturalmente falando, são essas que estão mais presentes na cultura lusófona, né? Seja na literatura, na música, nas artes, seja em que área cultural for. Em cinema, em televisão, nem se diga. Aí eu nem digo que é Brasil e Portugal, é só Brasil nesse caso. Mas há músicas e culturas muito interessantes posteriores a esses dois eixos que vêm como Cabo Verde e Angola. Que são... Cabo Verde, então, nem se diga que é um país muito pequeno, mas é um produtor cultural extremamente importante, muito forte, né? E no caso, infelizmente, ficamos muito limitados entre esse eixo Brasil-Portugal, né? Era só uma divagação que eu gostaria de fazer, porque eu me lembro um pouquinho mais dessa época, me lembro bem. E... desculpa lá, mano. Lusíadas é chato pra caralhos. E os Tuguinha também, os portugueses também falam isso daqui. Eles odeiam também estudar Camões. É chato pra chuchu. Bota uns textos novos aí pra gente ler que já deu de Lusíadas. Desculpa lá a divagação e passo a bola pro meu amigo Danilo. Não, eu também acho. Tem tanto ator novo, precisa ficar se prendendo eternamente aos mesmos. Agora só continuando um último ponto, portanto, que eu estava falando sobre o governo do PT, ele, apesar desses problemas delicados, ele também se caracterizou por um forte avanço em relação
a isso que o Fábio acabou de falar, uma história e um desenvolvimento de estudos menos eurocêntricos, inclusive em sua forma, né, na educação menos mecânica, menos sentadinho em fileirinha ali, com um professor com uma liberdade de poder colocar todo mundo em roda, debater, conversar e tudo mais, inclusive em todas as disciplinas, inclusive trazendo aulas interdisciplinares e tal, inclusive com parcerias, vamos dizer assim, com outros professores e tal. Então é uma mudança muito interessante, um avanço muito interessante que os governos do PT conseguiu trazer. E obviamente teve problemas, como eu acabei de dizer. Agora, tratando num outro ponto, dentro desse bloco ainda, que é o ponto atual, né, que é o novo ensino médio, que a gente decidiu fazer esse episódio falando sobre isso, porque está nas últimas semanas com bastante debate sobre isso, especialmente porque o governo do PT, inicialmente, o governo Lula atual, havia se negado a revogar, né? Então, mas aí a gente comenta isso um pouco mais para frente. Mas por conta desse fato, esse tema caiu bastante na mídia nas últimas semanas. Então, o novo ensino médio é uma reforma bastante polêmica, desenvolvida durante o governo golpista, é bom deixar claro a opinião desse podcast, o governo golpista do Michel Temer, e concluída durante o governo fascista do Jair Bolsonaro. Só queria dizer uma coisa, que depois do Bolsonaro eu sempre falei volta a Temer, que prefiro um golpista a um fascista, né? Olha, eu queria, igual quando um casal termina e a pessoa que terminou quer voltar, fala, desculpa, eu não sabia o que eu estava falando. É sempre assim, quando o casal termina, o que termina vai lá, vai pra vida de solteiro, vê que a vida de solteiro é uma desgraça, e aí quer voltar, né? É a mesma coisa com Michel Temer e Bolsonaro. Uma vez que o Bolsonaro entrou, falou, por favor, Temer, eu não sabia o que eu estava falando. É só uma... Gente, antes de mais nada, isso aqui é uma brincadeirinha. O podcast nosso, ele também gosta de brincadeiras, tá bom? A galera de esquerda vai falar que você apoiou o Temer agora. Olha, agora eu não falo mais nada do Temer porque já estamos no governo Lula, graças a Deus. Contudo, naquela época do Bolsonaro, tirando brincadeirinhas, olha, eu faria qualquer coisa pra colocar qualquer um. Como eu falei já, acho que em algum episódio do podcast, naquela época eu até votaria no Dória, que é uma pessoa que eu não gosto, ideologicamente. Sim, tranquilamente. Mas é assim, né? O Dória nunca fez um golpe. Olha, sei lá, eu faço qualquer coisa. Até onde eu sei. Agora sim, e só espero que um dia, evidentemente, o governo Lula vai acabar e que a próxima pessoa que entre seja uma pessoa normal, com todas as funções cerebrais, os neurônios todos funcionando em ordem. De resto, sabe, já tô tranquilo. Então, novamente, esse novo ensino médio foi desenvolvido pelo governo Temer e aprofundado no governo Jair Bolsonaro, posto em prática mesmo no governo Bolsonaro. A medida alterou a lei de diretrizes e bases da educação nacional para o ensino médio, diminuindo progressivamente as disciplinas tradicionais da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. A reforma tem como objetivo substituir disciplinas clássicas por outras mais práticas, digamos assim, segundo as palavras dos seus defensores. Assim, disciplinas fundamentais disciplinas fundamentais para a formação de um cidadão reflexivo e combativo, como sociologia, filosofia, geografia, história, literatura, etc., são substituídas por disciplinas genéricas como empreendedorismo, por exemplo. Então isso foi algo que eu vi recentemente, que era um professor de história falando justamente isso, que ele havia os seus pares dessas matérias que eu falei, literatura, sociologia e tal, perderam seus empregos, ou se eram concursados, acabaram perdendo aulas ali, né? Então ficaram com um número muito pequeno de aulas. E ele tinha que se submeter a dar aula sobre como criar o seu próprio negócio de sucesso, sabe? Essa era a disciplina, literalmente essa era a disciplina. Então é uma substituição de disciplinas muito importantes para o desenvolvimento de um cidadão, né?
para colocar uma disciplina completamente genérica, certo? E que não significa absolutamente nada, porque você tá, além de ser uma coisa genérica, né, então pode ser qualquer coisa que você posta ali, o professor que vai lecionar aquilo não tem informação para aquilo, né? Então fica algo muito solto, muito que os seus defensores gostam teoricamente disso, porque eles não estão ali, né? Então, mas na prática eles não desenvolveram condições nenhuma para aquilo dar certo. É muito mais político para agradar elites econômicas de fato do que de fato prática, né? Pode falar. Não, uma coisa que assim, acho que até. Eu sei que eu vou falar muito senso comum, mas se queriam criar novas disciplinas, eu acho que tem disciplinas que são muito importantes que deveriam existir, como fazer seu imposto de renda, para onde seu imposto vai, ou até mesmo ensinar o sistema político brasileiro, porque muitas pessoas não sabem a mínima ideia de como se vota num deputado. Eles acham que basicamente é aquela coisa, o voto direto faz com que ele entre no cargo. Não é assim. Um exemplo o voto vai para a legenda, e a legenda puxa mais cadeiras, consequentemente. Quanto mais a legenda tem, mais cadeiras elas conseguem. Não necessariamente sendo o deputado em si que foi votado. Claro, o deputado mais votado vai conseguir a cadeira. Um exemplo é quando teve o Tiririca. Isso eu só vou falar por curiosidade mesmo. Quando teve aquela eleição lá que o Tiririca ganhou muitos votos, quem conseguiu uma cadeira de deputado, que não conseguiria por conta própria, era o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, né? Na época, então, PR, né? Partido da República, voltou a ser a sua antiga denominação do Partido Liberal, que agora está alinhado com Jair Messias Bolsonaro. Contudo, né, a gente já conhece o extenso histórico de Valdemar Costa Neto. Isso são aulas que eu acho que são importantíssimas de se terem uma cadeira do gênero dessas nas escolas. Imposto de renda, até mesmo, com todo respeito, aí eu acho que até posso falar algo que pode ser mais polêmico. Mas, serviços domésticos. Acho que todo mundo tinha que aprender a como lavar uma louça e a fazer um arroz. E não se limitar a uma xícara de arroz para 2 de água. Porque quando você muda, para os nossos ouvintes mais jovens que ainda vivem com os pais, vocês vão entender do que eu estou falando daqui uns aninhos. Tá? Daqui a pouquinho vocês vão entender o que eu estou falando. E assim, são coisas que isso sim a gente vamos levar para a vida. Ou até mesmo imposto de renda, que a gente é obrigado a fazer, e evitar, por exemplo, que se pague um contador ou algo do gênero. São matérias que são importantes no nosso dia a dia. Em vez de como ter uma empresa de sucesso. Isso parece coisa de coach para mim, com todo respeito. Logo vai ter aula de Bitcoin, como comprar Bitcoin. É bastante parecido com o coach, de fato. Até, inclusive, no conteúdo, assim, né? Na má qualidade do conteúdo dessas disciplinas. Então, essas disciplinas genéricas também, portanto, não seguem também um norte curricular comum a todos, né? Então, é algo muito mais que a própria escola, muitas vezes, tem uma liberdade de criar. Então, por exemplo, a diretora e tal tem a liberdade de criar, ou o diretor, claro, tem a liberdade de criar essa matéria ali dentro da sua própria escola. E é isso. E a outra escola vai ser diferente e tal. Então, é algo muito, muito solto, muito completamente solto. Então, naturalmente, há um retrocesso evidente, pois há uma clara troca do conhecimento científico pela informação crua, apenas passada para frente, como se fosse uma aplicação. Você pega uma injeção, coloca a informação ali e aplica no aluno. Muito diferente das reformas educacionais anteriores, que eram o conhecimento científico e sem essa mecanização da aplicação. Isso causa uma série de problemas, evidentemente. Primeiro, retira do aluno a capacidade do seu desenvolvimento enquanto ser livre, pensante e contestador. Uma vez que eu tive um pequeno problema aqui, mas já tô voltando. Então, tira a capacidade do desenvolvimento enquanto ser livre, pensante e contestador, uma vez que lhe é negado o acesso ao conhecimento científico. É muito coisa de terra plana isso, né? Negar conhecimento científico. Então, o aluno é visto agora como um operador de serviços, onde precisa executar tarefas pré-estabelecidas,
sem debate, sem troca de experiências de vida e tudo mais, para chegar a um determinado fim, seja esse um fim mecânico, numa linha de produção, por exemplo, ou empreendedor. Então, tipo, a matéria de como criar um negócio de sucesso é isso, mano. É um manual de como se deve fazer. Levando em pressuposto, se isso fosse verdade, se tivesse um manual de como você pode fazer um negócio ser bem desenvolvido, todo mundo ia ter o seu próprio negócio, né? Então, essas coisas não dependem de manual, né? Pode falar, Fábio. Não, assim, duas questões que eu acho que são interessantes a gente poder debater. Por exemplo, como você mencionou que professores de sociologia e filosofia chegaram a ficar sem seus empregos, né? Porque sempre teve esse problema com a área de humanas, né? De ser considerado uma matéria menos benquista dentro do mercado de trabalho. O que eu acho que é assim... Não é que eu nem vou querer defender o meu time, mas a gente não teria ciência sem a filosofia. A filosofia, todo mundo fala que a matemática é a ciência da vida, né? É a base de tudo. Não, a filosofia é a base de tudo. A filosofia é a base do método científico na sua essência. É o questionamento e tudo mais. Um sistema que eu acho interessante, aí eu vou fazer uma pequena propaganda de um colégio particular de São Paulo, que todo mundo conhece, é um colégio mais das elites, mas eu já tive a oportunidade de ir até lá. Não fui aluno de lá, que era o Colégio Bandeirantes, onde eles justamente tiveram aula de sociologia e discussão sobre o processo eleitoral brasileiro. Isso eu estou falando de 2010. E era muito interessante, tinha amigos que estudavam no Bandeirantes. E uma outra coisa que eu acho muito interessante é que eles dividiam... Isso, assim, é uma coisa do lado bom deles, né? Porque depois tem outras coisas que eu achava muito ruim daquele colégio. Muito do sistema de competição que eles haviam, que era totalmente errado para o aluno, insalubre, psicologicamente falando, para o aluno. Mas eles dividiam as salas por áreas do saber. Então eram humanas, biológicas e exatas. E conforme a sua área do saber no qual você escolhia, você havia mais aulas dessas áreas do saber. Então, por exemplo, na área de humanas você tinha mais aulas de história, sociologia, geografia, filosofia e por assim em diante. O que é de fato interessante, porque, vamos combinar, quando temos 17 para 18 anos, muito dificilmente um jovem dessa idade vai saber o que vai querer fazer para o resto da sua vida, né? Isso que eu acho que é um outro erro do nosso sistema de ensino. Contudo, você já tem uma mínima noção de saber que você gosta mais de uma matéria ou de outra. Eu, com 15 anos, já sabia que eu gostava muito mais de história do que de física. Consequentemente, eu acho que era interessante talvez levantar essa proposta de fazer um regime de ensino no qual você pudesse, pelo menos assim, abrangir um pouco mais os seus estudos numa área que você soubesse que teria mais conhecimento, que você tem uma facilidade maior em aprender. Porque a ideia da escola é você basicamente o quê? Desenvolver o seu raciocínio lógico, independentemente do que for. Contudo, não é aquela ideia clássica, a gente tem que decorar a fórmula, decorar a tabela periódica, decorar datas da história ou tipos de bioma de certos países. Isso, decoreba, infelizmente, é o que é, tanto que o nosso sistema de vestibular reflete muito isso. Eu estudei num colégio particular muito conhecido, principalmente em São Paulo, chamado Objetivo. E o colégio Objetivo, eu faço essa crítica de peito aberto, tranquilamente, no qual ele se focava muito na questão de decorar as coisas, ao invés de fato nos ensinarem o porquê daquilo, né? Então, toda a nossa grade curricular era muito voltada para o vestibular, para a gente passar no vestibular. O conhecimento que nós já queríamos era claramente algo efêmero, no qual nós iríamos eliminar posteriormente após o vestibular, né? Consequentemente, dito isso, eu só gostaria de fazer um adendo totalmente aleatório, uma vez que o Danilo mencionou sobre a Terra plana. Para quem não sabe, eu sou de São Paulo, nascido e criado em São Paulo, mas a família do meu pai é de uma cidade do interior de São Paulo, interior paulista, chamada Araras. Cidade muito conhecida pela União São João de Araras, que revelou craques imensos como Roberto Carlos, o jogador, não um cantor. Isso aí é
mérito do Espírito Santo. Contudo, dessa última vez que eu tive agora lá, eu não sei se eu te contei isso, Danilo. Eu vi umas pichações assim na cidade, escrito "A Terra é plana, pesquise". Eu olhava pra aquilo e falava, puta, mano, deve ser o doido da cidade que deve estar fazendo isso. Outro dia estava eu lindamente no meu trabalho, acessei um portal de notícias brasileiro e vi que uma igreja centenária na zona rural de uma cidade do interior paulista foi pichada com mensagens de terraplanismo. Eu não tive dúvidas na hora que a cidade era essa. A minha cidade foi capa do portal de notícias durante algumas horas, porque existe uma anta. Desculpa, quem é terraplanista é anta. E peço desculpas à anta, o pobre bicho, né? Coitado. Mas assim. Eu vi uma fala, Fábio, desculpa Não, interromper, força. mas eu vi uma fala que era um vídeo assim, né, e era um vídeo e um cara reagindo ao vídeo, portanto, né? Então era um vídeo dos terraplanistas falando que eles não se entendem como primos, né, entre aspas, dos macacos, né? Então, eles não acreditam na evolução. E daí, ao comentário do rapaz que estava assistindo o vídeo, ele falou justamente isso que você falou. Eu acho bom, porque os macacos poderiam ficar ofendidos. Não, vai pegar mal pro macaco. Uma coisa que eu tô achando engraçado, assim, divagando um pouco mais sobre esse tema, é que o Brasil tá com uma mania de importar coisa dos Estados Unidos, mas, assim, nós sempre tivemos isso, né? Principalmente na questão musical, cultural. Só que agora estão importando as idiotices deles. Então agora temos terraplanistas, agora o Bolsonaro, né? Primeiro veio o Trump, depois veio o Bolsonaro. Essa ideia de ter a arma e andar com arma como se aqui fosse o Texas. E agora a gente tem esses criacionistas. Que isso era uma cena que sempre uma coisa que sempre teve nos Estados Unidos, né? Tem sempre aquele, para saber assim a divisão, né? Tem o país, os estados, e nos Estados Unidos tem os condados, né? Tinha condados que, como eles eram mais religiosos, eles proibiam, eles têm essa autonomia de proibir de discutir a ideia do evolucionismo de Charles Darwin, né? Porque eles acreditavam, né, que daquela história bíblica, né? Baseado num livro escrito há 2.000 anos não, Gênesis há de 5.000 anos atrás, acho eu. Não sei, se tiver algum ouvinte nosso, estudante de teologia, por favor, nos diga quando o Gênesis foi escrito. Matheus sabe. O Matheus sabe? Pergunta pro Matheus, a gente traz essa informação no nosso próximo episódio. Mas isso é uma coisa que sempre teve nos Estados Unidos. Tanto que os Simpsons já fizeram piadinha disso, o South Park já fez piadinha disso, né? Gozando, né? Com esse tipo de ideia. E agora o Brasil tá importando essa... Agora a gente tá falando que a mulher saiu da costela do Adão, assim, baseado no quê? Num livro? Qual é a base científica? Qual é o método científico? Eu não tenho problemas, e aí eu tenho que fazer esse disclaimer, esse parênteses. Eu não tenho problema em que a pessoa seja religiosa, acredite no que ela quiser ser. Eu acho que nós vivemos num país onde temos a independência religiosa. Nós podemos crer e acreditar naquilo que você acha melhor para você. Mas para você, não para os outros. Então, assim... me irrita a ideia de alguém chegar e falar dessas coisas de criacionismo em uma aula de biologia na escola, baseado em nada, sem nenhum tipo de metodologia científica, sem nada do gênero. É algo esdrúxulo nós importarmos tamanha burrice dos Estados Unidos. Tipo, de importar tanta coisa melhor daquele país... Mas, né, infelizmente, ficamos com isso. Era só um pequeno disclaimer, tudo começando porque a minha cidade foi capa do portal de notícias por uma anta. Novamente, peço desculpas às antas. Exatamente. É verdade. Então, voltando no episódio em si, a divagação feita, né? Então, em relação ao ensino médio, né? Ao novo ensino médio, há um claro retrocesso, né? Porque o Estado volta a claramente perceber os alunos como via no passado, e um passado bastante duradouro, né? No Brasil. Até anos 90, ali, essa percepção se mantinha, né? Que é a percepção de
da classe trabalhadora, né, dos filhos da classe trabalhadora, terem que aprender disciplinas para, no futuro, conseguirem desenvolver um trabalho com trabalhos manuais, né, iniciando carreiras nesse ponto de vista, né, sempre num ponto de vista, entre aspas, o que a sociedade burguesa entende como trabalhos subalternos, e vale lembrar, portanto, que essa reforma do ensino médio, ela é para a educação pública, né? Ela não é para a educação privada, né? Então a educação privada pode manter a liberdade de continuar como está. Então, claramente que essa percepção, essa distinção, na verdade, mostra claramente que é algo muito de classe, né? De uma percepção de que a classe trabalhadora precisa aprender o mínimo para conseguir operar máquinas, né? Algo num trabalho mais mecânico, uma educação também disciplinadora mecânica, e sem trazer o conhecimento do aluno que o aluno tem para dentro de salas de aula com uma forma de debater e tal, né? Que é o que se fazia até então, né? Então, a volta desse sistema, desse novo ensino médio, é parecido com o que narramos há pouco nesse episódio, né? Os filhos de família rica possuem condições financeiras para frequentar escolas privadas terão acesso a uma ampla gama de conhecimento científico, sempre científico, enquanto os filhos de trabalhadores terão que receber uma educação de, necessariamente, línguas, português e inglês, matemáticas, álgebra e geometria, e essas matérias práticas, digamos assim, né? Empreendedorismo, por exemplo, matérias mais mecânicas e voltadas à vida, mas qual vida, né? Você já parte desse pressuposto que aquele indivíduo vai ocupar aquele tipo de vida, aquele trabalho na fábrica, aquele trabalho, aspas, subalterno a vida inteira, sabe? Então é algo bastante classicista mesmo, né? Essa reforma. E é basicamente o que a gente viu lá atrás, quando a gente estava falando de educação no início da República ali, como que naquele momento a estrutura da lei, da primeira lei, ainda no início da independência do Brasil ali, a primeira lei que trata sobre educação, trazia também obrigatoriamente o ensino de línguas e matemáticas, né? E daí naquele momento a moral católica também era obrigatória. Então é algo que repete aquele mesmo tipo de ideia da classe trabalhadora, né? Enquanto naquele momento também os mais ricos tinham um acesso a uma educação bem mais desenvolvida do ponto de vista científico, né? Então é algo exatamente idêntico em relação a esse ponto. Então, pessoal, continuando aqui, outras características desse ensino médio, desse novo ensino médio, pela nova diretriz, itinerários formativos substituem disciplinas de biologia, física, química, história, geografia, filosofia e sociologia, bem como diminuem consideravelmente o número de aulas de língua portuguesa e matemática. Elas são prioritárias, mas o número dessas disciplinas por semana diminui também. Além disso, há o fato das escolas não serem preparadas para contemplar todos esses itinerários. Muitos estudantes estão cursando grades que não optaram. Esses itinerários formativos são um conjunto de matérias complementares que seguem a área que o estudante escolheu para se especializar, humanas, exatas ou biológicas, e correspondem a 40% da carga horária. As disciplinas tradicionais ocupam o restante. A mudança ainda é problemática, pois ela determina que tal ensino médio seja o dia todo, integral, portanto. Porém, não faz parte da mudança uma revisão do orçamento, ou seja, as escolas precisarão manter esses alunos o dia inteiro na escola com o mesmo orçamento que tinham quando tinha que manter os alunos por meio período. Naturalmente, se os alunos ficarão o dobro do tempo, é o dobro de gastos, naturalmente, com luz, com água, com tudo, até com giz, né? Mas somente terão o mesmo orçamento e, obviamente, isso cria um buraco e uma má qualidade ofertada nas escolas, evidente, né?
Outro ponto é que, ao contrário das reformas recentes, a comunidade escolar não foi consultada, ou seja, professores, diretores, coordenadores, alunos, pedagogos e pessoas das comunidades não foram consultadas, pais inclusive, sobre tais mudanças. O novo ensino médio causou muita polêmica e é criticado por educadores do país inteiro, assim como por estudantes. Muitos grupos de grêmios estudantis passaram a se reorganizar de novo em escolas, de uma maneira política, que há bastante tempo não faziam, por conta dessa reforma, né? O atual governo, por se tratar de um governo social-democrata, ou seja, portanto, é um governo centro-esquerda, e justamente por isso, por ser social-democrata, ele tem uma autonomia um pouco menor de pensamento e de ação, né? O governo Lula, portanto, no início dos meses, o Lula disse que não iria revogar o novo ensino médio. Por quê? Porque o novo ensino médio, evidentemente, agrada muito as elites econômicas do Brasil, né? Por outro lado, como o governo Lula também tem o rabo preso com essas elites econômicas, o governo social-democrata, né, qualquer governo social-democrata, mas especialmente na América Latina, precisa agradar a todos os lados, né? Então é um equilíbrio de vários pratos ao mesmo tempo, o tempo inteiro, né? Tanto de esquerda como de direita, quanto centro, quanto elites econômicas, quanto movimentos sociais. Ou seja, o governo social-democrata ele se esforça para deixar todo mundo bem, feliz, contente ali. E isso, obviamente, causa choques, né? A vida é contraditória, né? Que vai agradar o movimento social por moradia vai desagradar o latifundiário. Isso é evidente, né? Então, como o governo social-democrata do PT tem essa característica, a partir do momento que ele disse isso, agradou ao mercado financeiro, mas desagradou bastante a classe educacional brasileira, né? Os professores, pedagogos, etc., e alunos também. Então, nos últimos meses, diversos protestos foram feitos em todo o país, especialmente nos grandes centros urbanos, e também o uso das redes sociais foi bem forte em relação a isso. Tanto é que no último mês, agora em abril, o governo Lula voltou atrás e disse que sim, irá revogar essa reforma, mas que também é algo que os estudantes e educadores e demais interessados devem ficar bastante atentos, né? Porque, como eu acabei de falar, faz parte da característica de um governo social-democrata ter que agradar todo mundo. Então é sempre um jogo de avanços e recuos em relação a direitos, a reformas e tudo mais. Então, desse ponto da reforma do ensino médio, a gente queria trazer isso, né, as informações de como que ele é, porque muito se fala dele no noticiário, mas pouco se fala de como que ele é, e também trazer a voz dos alunos. Muitas das nossas informações que a gente trouxe aqui, nós buscamos de falas de secundaristas, entrevistas que secundaristas fizeram, né, mostrando como que está essa questão dessas novas disciplinas genéricas nas suas próprias escolas. Então, muitas das coisas que a gente trouxe aqui é baseado nessas falas de alunos, né, não só de educadores, mas também de educadores. Então, mostrando como que é criminosa essa reforma, né, que transforma a educação básica brasileira em um produto neoliberal, né, completamente um produto para formar a mão de obra e deixar a formação científica para os alunos que podem pagar por isso, né? Então, claramente transforma a educação ainda mais em algo neoliberal, que é algo muito grave. Mas também para vocês entenderem, a importância desse episódio é para vocês entenderem como que esse é um processo histórico do Brasil. Tiveram breves momentos históricos no Brasil, os anos 40 com Paulo Freire, os anos 60 e 70 com o desenvolvimento da estruturação de como que deve ser uma escola, os anos 90 com o FHC se esforçando para colocar todo mundo dentro de sala de aula, ainda que de uma maneira muito precária, e os anos 2000, por exemplo, com as melhorias do governo PT, mas também, ao mesmo tempo, com alguns problemas e tal. Então, as coisas começaram a mudar de um ponto de vista de progresso, né, progressista e democratizante, nos anos 70, né? Então, do ponto de vista histórico, a gente traz aqui as primeiras leis de
de escola no Brasil, de educação no Brasil, datando 1827, o hiato temporal é gigantesco. Assim, né? Então mostra como que a educação pública no Brasil é historicamente usada de uma maneira preconceituosa, né? Então o rico vai ter educação e o pobre não vai ter. E isso é histórico no Brasil, infelizmente, com pequenos hiatos de melhorias. Então, em relação ao novo ensino médio, ele é criminoso, ele é classicista, demasiadamente classicista, e que bom que o governo PT, graças à pressão, e não porque o governo PT é bonzinho, sim porque o povo pressionou, especialmente os estudantes e pedagogos pressionaram, ele voltou atrás, né? Mas também é bom ficar muito atento se não haverá uma nova volta atrás disso, né? Então, basicamente é isso da minha parte. Se o Fábio quiser falar mais alguma coisa. Olha, claramente eu só vim aqui para trazer divagações para esse episódio, porque, infelizmente, como eu havia dito no começo, né, não é uma área do meu saber muito. E também, como eu estou fora do Brasil, isso ajuda, ou melhor dizendo, atrapalha em poder me informar de uma maneira mais clara, né? Porque eu não estou aí no dia a dia. São as coisas que a gente percebe quando a gente muda de país que nos afligem, né? Mas eu acho que tenho certeza que tudo que o Danilo falou é tudo babaquice, não, brincadeira. Falou com muito esmero, ele fez uma pesquisa muito importante sobre e quis trazer esse tema, melhor dizendo, que é muito importante, né? Acho que para a sociedade brasileira como um todo. E claro, teceu suas lindas críticas com essa voz sexy de sempre. Vai ser muralha. Só digo aos jovens que ele já é comprometido, tá? Infelizmente ele não está no mercado, mas... Meu coração já é do Fábio, já. Mas isso daí você não pode contar porque senão sua namorada vai brigar com você, cara. Mas é isso, mano. Olha, eu particularmente não tenho nada mais a agregar. Basicamente, do que o Danilo falou, assino embaixo. E é isso, mano. Pra mim... Temos agora as dicas culturais. Então vamos logo a isso. E taca-lhe pau nesse carrinho, Danilo. Então, pessoal, agora as dicas culturais. A minha, primeiro, eu vou passar só uma dessa vez. A minha será um livro de um dos educadores mais importantes, na minha opinião, do mundo e brasileiro, que é o Paulo Freire, que a gente falou dele quando estávamos falando sobre a década de 40, né? E Paulo Freire escreveu inúmeros livros muito importantes, mas o mais famoso dele, que é o mais fácil de acessar também, é o Pedagogia da Autonomia, né? Que justamente traz dessas ideias que a gente falou um pouco nesse episódio, que é uma educação preocupada em desenvolver o ser humano do ponto de vista humano, né, do ponto de vista autônomo. Então, desenvolver ele enquanto ser pensante e com capacidades de mudar o meio que ele vive, e não apenas uma peça de alguma engrenagem capitalista ali. Então é um livro que ele é curto, ele é simples. Uma das características dos livros do Paulo Freire é que ele é muito fácil de ler, porque é proposital isso, né? O Paulo Freire traz a ideia de que o conhecimento deve ser popular e, portanto, deve ser escrito da forma mais clara e fácil e acessível possível. Então eu deixo esse livro que para mim é um marco na pedagogia brasileira e mundial. Então, é isso que eu dou de dica cultural, e é um livro que você consegue achar em PDF na internet, não precisa nem pagar por isso. E bem, pessoal, infelizmente a minha dica cultural, como já sabem, não vai ser sobre educação, porque reforçando pela terceira vez, não é a minha área, não tenho esse conhecimento necessário, por isso que até me abstive mesmo durante a maior parte do episódio, só trazendo fatos curiosos, né, ou daquele pouco que eu sei. Contudo, vou trazer as dicas culturais daquilo que eu vi de cultura recentemente. Não sei se já falei essa dica cultural aqui, peço desculpa se estiver repetindo a dica cultural, mas é um filme que eu gostei muito de assistir e eu tenho certeza que o Daniel já assistiu, porque é América Latina, que é o filme Argentina 1985, se não me engano, é esse mesmo.
O Danilo, claramente, pelo sorrisinho na boca dele, já deu pra perceber que ele sim, ele assistiu. E adivinhem quem é o ator principal? Quem que faz o personagem principal de um filme argentino? O mesmo de sempre, a cada 10 filmes argentinos, 11 tem ele. Ricardo Darín, esse mesmo. Se você apostou em outro, você está... Você é trouxa, né? Porque, pô, só tem o Ricardo Darín de ator naquele país. Chamou os ouvintes de trouxa. Desculpa lá, meu. Se alguém acha que existe algum outro ator além de Ricardo Darín pra fazer filme argentino, olha, tirem o Cavalinho da Chuva. Mentira, até tem. E tem muitos bons atores que eu conheço. Mas é que, assim, às vezes é bizarro como todo filme que sai daquele país tem aquele homem no meio. É É impressionante. assim, às vezes é tipo, imagina, todo filme brasileiro tem o Wagner Moura. Baita de um ator, tudo mais. Só que, pelo amor de Deus. Mas assim, o filme é incrível, é a história de um procurador que vai fazer as acusações contra os generais que fizeram a ditadura militar argentina, né, dos anos 70 até 1983. Não lembro agora direito. Mas enfim, o filme está perfeito e para quem conhece a história vai ver muitas coisas que são realmente muito similares das questões da época. E, bom, foi o mais interessante de coisas culturais que eu tive nos últimos tempos. Esse filme, quem me recomendou foi um amigo meu argentino, que ele é professor no ensino público da Argentina. E ele é professor do ensino médio dele, nas secundárias dele lá. E ele dá aula de comunicação e jornalismo Ah, então. no ensino médio. Olha, ó. Mais uma vez, Danilo São Felice botando a Argentina no assunto de educação, porque, né? Olha a matéria que as crianças têm na escola e olha o que nós temos aqui na nossa. Ele é namorado do Nelson, Fábio, que gravou com a gente. Ah, o Nelson. Nelson, ele é namorado do Nelson. Olha, mandar um abraço a eles dois, então. Quando estiver na Argentina, irei Ele, os visitar. ele é um cara muito bom, ele é um cara muito desprendido, assim, né? O Nelson falou o Nelson falou assim, a gente podia casar, né? Daí o Diego falou assim, mas pra quê? A gente já mora junto? Olha, não vejo falhas na lógica da pessoa. Realmente. Não vejo falhas em nada. Realmente. Tô tentando procurar alguma coisa, mas não, ele tá certo. Eu acho que ele tá certo. Só para deixar claro, o podcast, ele não é contra casamentos, tá bom? Se vocês querem casar, casem. De nenhum gênero. E por favor, nos chamem pro casamento, tá? Exatamente. Principalmente assim, eu comecei a ouvir o podcast Entre Prosas, e estava comentando sobre Entre Prosas no bar, e a garota olhou pra mim e falou, nossa, você conhece o Entre Prosas e Divagações? Eu também sou fã. E aí casa e chama a gente pra ser padrinho, tá bom? Exatamente, corretíssimo. Exato. O nosso presente de casamento vai ser a união de vocês. Olha que coisa. Quer coisa melhor que essa? E bom, gente, Danilo, alguma última colocação que gostaria de fazer nesse episódio? Não, só isso mesmo. Acho que a gente já falou tudo que tinha que falar, já cutucou quem tinha que cutucar. Fizemos as piadinhas que tínhamos que fazer e ficamos por essa. O recadinho de sempre. Gente, obrigado por terem chegado até aqui. Se gostaram do episódio, siga-nos nas redes sociais que mais lhe apetece, seja de qualquer maneira. Lembrando que também estamos no seu tocador de podcast favorito, seja ele qual for. Se não tiver no seu tocador de podcast, então eu não sei como você não está nos ouvindo. Mas nos avise para a gente colocar lá também. E claro, comentários, sugestões, críticas, dúvidas e convites para o almoço de domingo da família. E estamos sempre dispostos a vos ajudar, tá bem? E é isso, galera. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Beijo, abraço e tchau, tchau.